Olá, cavaleiros, cavaleiras, cadetes, sejam muito bem-vindos ao Distrito Criativo e este é o quadro do Distrito dos Cavaleiros. Nós vamos iniciar hoje um Read Along de Quarta Asa. Nós vamos reler juntos os 3 livros do Imperiano para que a gente possa se preparar tanto para o livro que a gente não sabe o que vai ser exatamente em setembro, tanto para o 4º livro que a gente está surtando. Vamos trazer teorias, vamos trazer comentários, a gente vai comentar um pouquinho sobre os livros. Então vamos deixar muito claro, o primeiro aviso é que eu vou presumir que você que está assistindo esse vídeo já leu a série inteira. Já leu tudo, já leu os 3 livros e está mais do que pronto para refazer essa leitura comigo. Por quê? Entre os capítulos, a gente vai comentar de coisas que acontecem ao longo dos 3 livros, então não necessariamente falando sobre os capítulos 1, 2, 3 e 4 hoje do primeiro livro, nós vamos focar apenas nesse primeiro livro. Nós vamos dar spoilers. Então, sejam muito bem-vindos. Caso você tenha continuado aqui, fico muito feliz e fique à vontade para comentar, fique à vontade para trazer teorias, fique à vontade para trazer coisas que talvez eu não tenha mencionado aqui. Nessa releitura, eu vou fazer comentários a partir de coisas que eu fui encontrando no livro e que eu acho que são interessantes pra gente ver como a Rebecca Yarros, desde o início, estava colocando as coisas praticamente na nossa fuça. Então vamos lá, nós começamos o primeiro capítulo do livro com a frase mais famosa. Cada capítulo vai ter uma epígrafe e essa epígrafe, ela sempre vai trazer coisas que vão acontecer tanto neste capítulo quanto ao longo deste livro e até mesmo ao longo da saga completa. Então, qual que é a frase mais famosa de Quarta Asa? Um dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia. Um cavaleiro sem o seu dragão está morto. E aí, vamos falar sobre essa epígrafe especificamente. Gente, ela basicamente já nos diz que alguém vai morrer por conta da perda de um dragão. E logo no primeiro livro nós temos esse trauma. Logo no primeiro livro a gente já sofre horrores com a morte de quem? Do Liam. A maior perda, imagino que para todos nós leitores de Quarta Asa, é o Liam. Então assim, era meio óbvio que isso iria acontecer, que alguém ia morrer porque o seu dragão iria morrer. E aí eu acho importante a gente fazer um comentário sobre o desequilíbrio da relação entre um dragão e o seu humano. Principalmente quando a gente vai comparar como funciona a relação dos grifos com os seus voadores, com os seus cavaleiros. Quando o dragão morre, o ser humano morre, o humaninho dele lá morre. Mas quando um humano morre, o dragão fica de buenas. Obviamente, eles vão sentir a morte do seu cavaleiro, mas não é como se a vida deles acabasse por conta disso. Já quando você olha para a relação dos grifos com os seus cavaleiros, e isso fica muito mais claro lá em Chama de Ferro, quando eles são introduzidos, se o grifo morre, o cavaleiro morre. Se o seu cavaleiro morre, o grifo morre também. Então, tem muito mais equilíbrio, tem muito mais harmonia, uma relação do grifo com o seu humano do que o dragão com o seu humano. E essa não é a única diferença. A gente pode observar, analisar outros aspectos também. Por quê? Os cavaleiros de grifo, eles não têm nenhum sinete de combate, eles não têm nenhum poder que os ajude em combate. Eles usam runas, eles são muito mais colaborativos e eles compartilham entre si. Então, é uma relação completamente diferente. E aí, o meu questionamento para vocês é o seguinte: vocês acham que essa relação de ser ou não mais harmoniosa vai ser relevante para a história geral eventualmente? Então, nesse primeiro capítulo, nós somos introduzidos, para além da epígrafe e de tragédias que vão se seguir ali, nós somos apresentados a Violet e ela está ali prestes a se alistar na divisão dos cavaleiros. Então assim, ela tá lá surtando, ela tá pensando um monte de coisa. Nesse momento a gente conhece sua mãe, a sua irmã. A irmã dela já vai lá e dá um aviso: olha, fica longe do Xaden, minha querida. E é claro que a Violet não fica, porque, né, é o Xaden. Nós somos introduzidos a muitos contextos. A gente aprende bastante coisa nesses primeiros 4 capítulos em que nós somos introduzidos a Violet e ao mundo a que ela pertence. Então ela vai e começa a descrever a fortaleza que ela chama de lar. E essa fortaleza é uma fortaleza de pedras. E a gente sabe que pedra não queima. Quando eles construíram Basgiath, eles construíram sabendo que precisavam de proteção. E não só do fogo de dragão, porque a gente descobre o quê? Que os Wyverns existem. E eles também têm sua própria chama, seu próprio fogo e tal, independente da cor que ele seja. Então, olha só, quando eles construíram Basgiath, eles já estavam pensando nisso. E aí nós temos uma breve referência aos sinetes mais perigosos. Quando ela diz: não preciso do poder proibido de leitura de mentes para saber exatamente o que ela vê. Então, temos aí um pequeno easter egg. E a gente já sabe que se ela falou que é um poder proibido, obviamente alguém importante, pelo menos pra narrativa, ia ter esse poder. Não ia ser, ai, nossa, solto ali, perdido. Não, a Rebecca Yarros não faria isso. Então é óbvio que se ela mencionou isso, é porque ela vai apresentar alguém que tem esse poder proibido. E aí
aí nós somos também apresentados a descrição física, as características físicas da senhorita Violet Sorrengail. Então a gente sabe que ela tem pele clara, ela tem olhos claros, ela tem cabelos claros, ela é toda pálida. A pobre bichinha é toda caquética. Mas a gente descobre lá na frente o motivo. Então a gente sabe o porquê do cabelo dela ser desse jeito. O cabelo dela é como o de alguém que foi tocado e dedicado a um deus. Você descobre esse tipo de coisa conforme você avança na leitura. Mas ela não foi 100% dedicada. Ela não foi oferecida 100% ao deus. E aí a gente também vê em uma das ilhas, a gente vê uma criança que tem as pontas dos cabelos iguais às pontas dos cabelos da Violet. Então deve ter sido pelo mesmo motivo. Deve ter sido porque essa criança não foi 100% dedicada a um deus. Ou talvez ela esteja num processo. Até porque a gente não sabe direito como funciona essa dedicação aos deuses. Como que isso se dá. Talvez seja um processo. Dure um certo tempo. E aí o cabelo vai pegando aquela cor, vai tomando aquela cor a partir do avanço dessa dedicação. Não sei. Surtos da minha cabeça, vozes que disseram. E aí, a mãe dela, a Lilith, vai lá e fala o quê? É como se aquela febre tivesse roubado toda a sua cor junto com a sua força. E aí, você vê que a Lilith, ela está um pouco chateada. Tipo, como se ela se sentisse culpada pela Violet ser assim. Então, a gente pode ligar essa febre ao momento em que a Lilith quase morreu após um ataque de Venin. E é bem possível que tenha algo a ver com a Theophany. A Theophany, que é a Venin lá, que surge lá na frente, vocês lembram que a Violet morreu. Exato. Em Gema de Ferro, a Theophany dá a entender que já viu, já conhecia a Lilith de algum momento anterior. Então, a Lilith era o contraponto ali da Theophany. Nós sabemos que as duas estão em conflito há bastante tempo. Então, é muito possível que o Asher, o pai da Violet, tenha se cansado de tudo isso, tenha se cansado da Theophany não sair de trás, né, não deixar de ser uma ameaça, e levou a Violet para ser dedicada aos deuses, como uma forma de proteção, como se ele estivesse buscando uma ajuda, alguém que ajudasse a proteger a pobre coitada. E aí nós temos uma outra frase para analisar da Lilith, que é: eu disse a ele para não te manter naquela biblioteca. O pai dela era uma escriba, e a Violet também queria ser uma escriba. Então ela passou muito tempo na biblioteca com o pai dela. Só que nós também descobrimos depois que a biblioteca é meio que o coração pulsante dos inimigos. Então é bem provável que, na verdade, a Lilith não estivesse se referindo ao fato da Violet estar trancada lá e não ver a luz do sol e etc. Mas que ela estivesse preocupada em deixar a Violet ali com os escribas. E aí ela reforça que eu amava o seu pai, mas ele está morto. E assim, segundo Rebecca Yarros, ele tá mesmo morto, né? Ela tá reforçando aquela ideia de que o Asher está morto e é isso aí. Mas vamos falar sobre a morte dele, que é completamente ridícula. Uma insuficiência cardíaca, um ataque cardíaco, até porque, cara, ele estava sofrendo há um tempo. A mãe da Violet diz o seguinte, ó: suas dores no peito começaram logo após a morte de Brennan. 5 anos inteiros de dor no peito até o momento em que ele morre. Não faz sentido. Quem tem uma insuficiência cardíaca, ataque cardíaco, demora 5 anos pra morrer? Não faz sentido. Existe sim uma teoria de que o pai dela tenha sido envenenado. Mas, ao mesmo tempo que essa teoria é super plausível, ele era muito experiente em venenos. Não faz sentido ele não ter percebido. Ele ensinou o Brennan, inclusive o Xaden fala isso, que o Brennan era o melhor em venenos que ele conhecia. A Violet é muito habilidosa, ela consegue praticamente sentir o cheiro do veneno em qualquer coisa. Ela detecta, assim, imediatamente. Então, é estranho você pensar que ele foi envenenado e ele não suspeitou que estava sendo envenenado. Então, assim, tem alguma coisa por trás da morte do pai da Violet, assim, levando em conta que ele esteja realmente morto, porque foi o que a Rebecca nos disse. Então, precisamos prestar atençãozinha nisso. E aí, falando um pouquinho das habilidades da senhorita Violet, enquanto a Mira está lá discutindo, tentando fazer a mãe dela entender como assim que você vai mandar a esmilinguida pra divisão dos cavaleiros, a menina vai morrer? Então, a Lilith já tá tentando ali, ó, mostrar qual o motivo, por que ela acha que a Violet não vai morrer, que a Violet tem uma chance. Ela diz: você ficou entre os 25% melhores em velocidade e agilidade no exame de admissão. Você vai se sair muito bem, todos os Sorrengails se saem muito bem. E aí, falando dela, descrevendo a Violet: muito rápida como um raio, que me falta em força, sobra em velocidade. E aí essa rapidez como um raio pode ser, né, aí já a nossa querida Rebecca Yarros introduzindo qual seria o sinete principal da senhorita Violet depois da sua ligação com o dragão. E aí nós temos a apresentação do livro de fábulas, que já nos introduz praticamente a história inteira. Então,
Aquele livrozinho de fábulas que apresenta os wyverns e nós temos aí, né, inimigos. E apesar de no começo você achar que é um livro ridículo de fábulas, a gente descobre depois que não é, nesse momento ele tá só ali como um mero coadjuvante. E a Violet diz, talvez seja infantil, apenas uma coleção de histórias que nos alertam contra a tentação da magia e até demonizam dragões. Mas é tudo o que me resta. Que resta do pai dela, porque foi ele que deixou esse livro pra ela. E aí, vamos só focar numa coisinha que a Violet falou. Demonizam dragões. Ela não falou wyverns. Até porque no livro, eles discriminam isso. Eles falam dos wyverns. Então, se ela disse de demonizar dragões, ela estava falando dos dragões. Ela não estava falando dos wyverns. As fábulas falam de wyverns separadamente. Então, se os dragões estão sendo demonizados, passa uma impressão de que eles fizeram ou fazem algo ruim, especialmente em relação aos deuses. E também, a própria Rebecca Yarros já falou diversas vezes quem diz que a gente pode confiar nos dragões. O nome da saga é a saga do Empyreano, a série do Empyreano. E você mal sabe do Empyreano, mal mostra como funciona o Empyreano e os dragões. Então, a gente tem muito o que suspeitar deles. É possível que um deles esteja mentindo sobre o seu nome. Quem diz que a gente pode confiar? Por que tem tão pouco dragão preto? Tem muitas coisas que a Rebecca foi jogando praticamente no nosso colo e falou, toma, se vira aí com essas informações. Então é possível, sim, que os dragões não sejam tão bonzinhos, não sejam tão mocinhos quanto a gente imagina. Talvez eles tenham feito alguma coisa horrível. E talvez essa coisa horrível tenha sido feita com relação aos deuses. We don't know. Qual que é a teoria que circula por aí? Sabe como os cavaleiros usam os dragões como condutores de poder? E os Venin, eles absorvem esse poder diretamente da Terra? Provavelmente é uma dinâmica parecida entre deuses e dragões. Como se os deuses fizessem isso de uma forma certa, da forma correta, e os dragões fizessem isso do jeito errado. Então, devem ser inimigos para os deuses. Como? Não sei. Mas é uma teoria super interessante que rola por aí. E aí, nós temos mais uma indicação de que a Violet pode sim ter sido tocada pelos deuses. Você sabe muito bem que a cor natural dele some gradualmente, não importa o tamanho, não importa o quanto eu corte. E é estranho você pensar que uma menina tem o cabelo prateado nas pontas e mesmo cortando ele sempre cresce a partir de uma certa altura, sempre vai crescer daquela cor. É esquisito. E aí, falam dos olhos dela. Seus olhos, eles são o quê? Castanho claro com variações de azuis e âmbar, que nunca parece ficar muito claro, muito definido que cor que é. E talvez isso também seja um sinal de que os deuses a tocaram. A azul, talvez Duna. Âmbar, talvez, não sei. Fica aí o questionamento. Por quê? As únicas duas pessoas são os Aiden, depois que ele se transformou em Venin. Então, os olhos dele começam a ter aqueles respingos de âmbar que a Violet fala. E o Brennan, o irmão dela. Então, azul, beleza, é a cor, talvez, né, realmente da deusa Duna. Mas e o âmbar? Eu só tô dando corda pras vozes das cabeças de vocês. A maioria dos cavaleiros de sucesso descende de outros cavaleiros de sucesso também. Descendem de legacies, né? Que é o que fala no livro. E isso é interessante. Por quê? O que a gente sabe sobre Sorrengails? Sobre a Violet, a família dela, os pais e etc. Eles são descendentes? Não sabemos nada. A gente não sabe de nada dos pais da Lilith. Só sobre os pais do Asher. Então, tecnicamente, a Violet pode sim ser descendente, a gente só não saiba disso, a gente só não tenha tido uma confirmação disso ainda. E aí a gente é apresentado ao lindo, maravilhoso Xaden Ryerson. E depois que a gente vê ali, né, pelo ponto de vista da Violet, o quão gostoso e maravilhoso este homem é, a gente tem uma pequenininha surpresa a respeito dele também. A gente começa a ver ali detalhes super gostosinhos. Os olhos dele estreitam como se pudesse me ouvir acima dos uivos do vento que chicoteia a minha trança. E, querida, ele pode. A gente tem aí o primeiro indício de que o Xaden estava ali a todo momento mostrando o seu sinete pra ela. E ela tava sentindo tudo. Ele consegue saber até o quão gostoso você achava ele, querida. E aí temos a frase icônica, que é: o seu pai matou meu irmão mais velho. Acho que estamos quites. E aí o Xaden manda um até parece. Por quê? Porque Brennan está vivo, entendeu? Brennan is alive, gente. Já no capítulo 2, nós temos uma outra epígrafe. E nessa epígrafe nós temos: existe um equívoco em pensar que na divisão dos cavaleiros é questão de matar ou morrer. Os cavaleiros como um todo não vão assassinar os outros cadetes, a não ser que exista uma escassez de dragão naquele ano. Ou um cadete seja um risco à sua asa. Então as coisas podem ficar interessantes. Esse é um guia para a divisão dos cavaleiros que foi escrito por um tal Major Afendra, que a gente não sabe muito bem quem é. E isso é intrigante, porque vai aparecer mais vezes ao longo do livro. Continuando ali o capítulo 2, nós temos a introdução do Xaden e temos ali a Violet
prestes a atravessar o parapeito. E eu acho incrível, porque esse momento da travessia, o momento que ela vai ali subir no parapeito, a gente descobre um monte de coisa daquele universo. Um monte. E isso é incrível. Ao mesmo tempo que você fica extremamente tensa lendo aquela cena, porque eu fiquei, meu Deus, desesperada, ela introduziu tudo, porque a Violet, pra tentar se concentrar, ela fica pensando em tudo que ela já estudou, em tudo que ela tem de informação, história e tal, que é pra ela se concentrar em qualquer outra coisa, menos no fato de que ela tá prestes a morrer se ela pisar em falso. Então, a Rebecca, ela não tenta ficar falando muito do antes da vida da Violet, quem era a Violet antes de se alistar ali pra divisão dos cavaleiros, ela já vai muito direto ao ponto, já bota ali a Violet pra atravessar esse parapeito de uma vez. E temos aí a menção a um outro deus, que é Zinal. Apesar de eu não ter falado isso, no primeiro capítulo nós temos a menção a 2 deuses. Primeiro Malek e depois a Mari. Então nós temos ali a menção a esses 2 deuses, sem saber exatamente quem são eles. Depois a gente eventualmente descobre que Malek é o deus da morte e a Mari é deusa de todos os deuses. Então a gente tem essa informação eventualmente. E o terceiro deus que é mencionado é Zinal. Porque a Violet diz o seguinte antes de atravessar o parapeito: envia uma prece silenciosa a Zinal, o deus da sorte. Então ele é o terceiro deus mencionado, é o terceiro deus que a gente conhece. E pode ser que isso seja alguma forma de hierarquia. Por que que apresenta Malek, Mari e Zinal depois? É uma hierarquia? Tem alguma razão deles terem sido apresentados desse jeito ou não? Enquanto ela está ali prestes ainda a atravessar esse parapeito, ela responde às perguntas de amigos e inimigos que estão ali com ela. E na sua cabeça ela diz o seguinte: respondo, um trovão ressoando acima, o som estranhamente reconfortante. Apesar desse dilúvio poder causar minha vida, sempre amei noites de tempestade, quando a chuva bate contra as janelas na fortaleza, iluminando e lançando sombras em cima dos livros enquanto eu me enrosco para ler. Mais um easter egg maravilhosamente ali, fantástico. Então ela menciona amar a interação de sombras e luzes. Olha só. Luz e escuridão. O sinete dela é a luz. O sinete do Xaden é a escuridão, é a sombra. Então, parece uma sutil premoniçãozinha, entendeu? Porque, como eu disse, vozes da nossa cabeça estão ali o tempo todo falando. E a gente tem um exemplo muito claro de luz e sombra dos 2 poderes, dos 2 sinetes, quando os 2 estão lutando contra um Venom. Porque o Xaden cria sombras, uma escuridão, uma tempestade de Onyx, literalmente, e os raios da Violet fornecem luz o suficiente para atacar com precisão. Então a gente vê isso lá na frente acontecendo na prática. E isso também é muito legal. Neste capítulo a gente conhece uma pessoa do caçamba, uma pessoa péssima, ridícula, Jack Barloway. Mas eu posso dizer que eu amo ele, e se isso significa que a Rebecca vai matar ele e não o Ridoc. E o Jack Barlow, ele se apresenta da seguinte forma: marque este nome, um dia eu vou ser dirigente de asa. Certamente precisamos lembrar do nome dele, né? Mas não por conta disso, por motivos extremamente irritantes e insuportáveis. Aí vamos captar uma outra fonte de vozes da minha cabeça. Nós temos a seguinte coisa que a Violet fica pensando ali enquanto ela está prestes a atravessar a porcaria do parapeito. O pai dela dizia: sua mente já sabe da resposta, então fique calma e permita que ela se lembre. E isso me parece algo muito relevante. Isso me parece algo muito, muito, muito importante. Por quê? Porque a Violet, ela parece ser a pessoa capaz de resolver todo e qualquer mistério. Ela parece ser a pessoa que tem todas as respostas que as pessoas precisam. Mas nem sempre a queridíssima está no momento calmo, está no momento de tranquilidade, de paz, pra conseguir permitir que ela se lembre disso. Então pode ser que isso tenha a ver com salvar o Xaden, por exemplo. Talvez ela já tenha a resposta. Talvez lá na mente dela ela já tenha essa informação, mas ela não se encontra num estado de tranquilidade necessário para lembrar dessa solução. Talvez ela já tenha a resposta. Mas ela garantiu que ela tinha respostas. Respostas do quê? Fica aí o questionamento. E agora, vamos parabenizar a senhorita Rebecca Yarros, porque Violet começa a atravessar ali o parapeito, começa a se lembrar de fatos históricos para se sentir mais calma e se concentrar em não cair, se concentrar em não olhar para baixo e tal. E ao mesmo tempo que você está ali prendendo o fôlego, pensando que essa menina pode cair a qualquer momento, você também é introduzido a todo o universo. Então o que a gente fica sabendo a partir disso? Nós temos um continente com 2 reinos. Esses reinos estão em guerra um com o outro há 4 séculos, 400 anos. Navarre é o maior deles, com 6 províncias, enquanto Poromiel, ele é o menorzinho, considerado inimigo, com 3 províncias. Além disso, nós também conhecemos os Ermos, que é um deserto. Só que no fim a gente descobre que, obviamente, tem mais coisa a respeito dos Ermos que não tinha sido revelada até então, que ninguém sabia. Nós também aprendemos nesse momento que Tyrrendor foi a última província a se juntar a Navarre. Ah, beleza, vou me aliar a vocês. Só que, ao mesmo tempo, ela tentou se separar
após 627 anos dessa aliança. Então, significa que os Venin, eles foram derrotados há aproximadamente 600 anos. Navarre e Poromiel tiveram ali cerca de 200 anos de uma paz meio instável, até que Poromiel começou a atacar, do nada, há 400 anos. Provavelmente pela procura de armas, porque eles estavam ali completamente indefesos, eles estavam sofrendo com os ataques de Wyverns e Venins. Então, obviamente, esses ataques ao reino de Navarre era por conta disso. Eles precisavam de segurança, eles queriam armas, eles queriam proteção e etc. Então, durante esses 400 anos, a gente imagina que o quê? Os Venin, eles têm crescido sua frota, aumentando sua força silenciosamente, mas que uma vez eles já foram derrotados. Então, existe esperança de acontecer isso novamente. Outra coisa que também nós descobrimos a respeito de Poromiel é que Poromiel é conhecida por suas pedras preciosas únicas, que são capazes de ampliar magias menores. Então, é possível, o fandom debate aí que algumas dessas pedras tenham significados específicos e funções específicas. E aí nós temos um outro easter egg com relação à mente da Violet estar ou não protegida. Porque olha só o que ela faz enquanto ela está atravessando o parapeito. Não há espaço para o medo, então eu o bloqueio, imaginando empurrar a emoção atrás de barras de ferro trancadas em minha mente. Ela descreve esse bloqueio na sua mente como barras de ferro, ou seja, barras de ferro têm espacinhos entre elas. Então, são como celas de ferro, que permite que as emoções passem ali pelos buracos, pelas frestas. E à medida que a Violet vai se aperfeiçoando nessa arte de bloquear, armazenar emoções em caixinhas específicas, em compartimentos específicos, até que chega num ponto de visualizar literalmente como uma caixa hermeticamente fechada, a gente enxerga realmente como ela vem evoluindo ao longo da série, como ela realmente conseguiu sair de uma cela em que suas emoções escapavam pelas frestas, até chegar num ponto em que ela consegue praticamente ignorar todas essas emoções e bloquear tudo. Após o parapeito que nossa queridíssima ali, Violet, consegue passar, a gente descobre um pouquinho mais sobre o Jack, queridíssimo. E aí, a gente já conhece um pouco da nossa querida Rebecca Yarros e a gente sabe que ela não inclui informação ali só por incluir. Se ela vai colocar um detalhe, é porque esse detalhe tem um propósito. E aí, ela fala bastante, são menções repetidas, assim, diversas vezes, dos olhos azuis glaciais, dos olhos azuis árticos do Jack, pra destacar o fato de que não, ele não é um Venin neste momento, mas depois, né, ele muda. Até que aparece um outro easter egg. Não há nada além de pura malícia em suas feições, prometendo retribuição. Um arrepio de apreensão me percorre a nuca. Seja por alguma magia, ou seja por alguma intervenção divina, por ela ser tocada por um dos deuses, não sei. A Violet, ela parece muito sincronizada com o perigo. Tipo, ela consegue pressentir, sabe o sentido aranha? Ela tem o sentido aranha do Peter Parker aqui. Então é como se ela tivesse esses avisos. O corpo dela entra em estado de alerta quando o perigo está próximo. Então há muitos momentos ao longo da série que você percebe ela ter esse tipo de reação. Você percebe que ela teve essa sensação. Então, é muito louco e não sabemos o porquê. E o capítulo 2 termina com uma pequena ali ameaça gostosíssima do Sr. Jack, que vira pra ela e fala: você está morta, Sorrengail. E serei eu quem a matará. Ele vai fazer isso? Se sim, literalmente, ou foi uma metáfora? Tem outras formas de você matar aquela pessoa. Será que ela vai se unir ao Jack em algum momento? Para salvar o Xaden? Também não sabemos. O único personagem que a Rebecca especificou muito claramente que é ruim, que é vil e que não pode ser confiado nunca, pode morrer, era o Varys. É o único personagem que a gente tem essa confirmação. Então não dá pra dizer que o Jack não vai ter o seu arco de redenção. Talvez ele tenha. Não pode ser completamente desprezado o papel dele futuro. Até que nós vamos pro capítulo 3, e no capítulo 3, nessa epígrafe maravilhosa, nós temos a introdução de um dos dragões. A gente conhece o dragão azul. Então, olha só, os dragões azuis descendem da extraordinária linhagem dos Gormfalias. Não sei se eu estou pronunciando certamente. Conhecidos por seu tamanho formidável, são os mais cruéis, especialmente no caso do raro rabo de adaga azul, cujos espinhos, como facas na ponta do
rabo podem destroçar seus inimigos com um único golpe. Então aqui nós conhecemos o nosso primeiro dragão azul. A gente é ali introduzido ao perigo de um dragão azul. A gente percebe rapidamente que eles não são só extraordinários, mas eles são muito raros por conta do seu rabo de adaga e que eles são extremamente perigosos, que eles são muito notáveis nas batalhas. O capítulo ele se inicia com: se o Jack quer me matar, ele precisa entrar na fila. Além disso, tenho a sensação de que Xaden Ryerson vai chegar primeiro. E isso pode estar ligado a algumas outras teorias, de que o Jack talvez tenha que matar a Violet para que ela possa alcançar Malek e salvar a vida, a alma de Xaden. Gente, muitas coisas. Quase sugere que o Xaden vai acabar com a vida dela. Apesar de eles serem enemies to lovers e no fim, né, não ser esse o ponto, a gente terminou a Tempestade de Onyx com o Xaden tendo 100% feito a transição pra Venin. E a gente não sabe o que vai acontecer, a não ser que ele vai ser o vilão do quarto livro. É isso. E a gente não sabe também como vai ser essa cura dele e se essa cura virá. E de que forma ela virá. Então pode ser, talvez a Violet realmente tenha que morrer pelo Xaden. Não que ela não vá voltar, mas que ela precise morrer pra isso. Uma das teorias sobre a cura do Xaden é Malek. Muitas pessoas dizem isso. Então, de uma forma um pouco distorcida, se a gente, né, ficar ouvindo vozes da nossa cabeça, é extremamente distorcido sim, a gente acaba fazendo com que tudo se conecte. Parece que faz muito sentido. Então, pode ser que essa frase tenha sido esse presságiozinho, entendeu? Ah, talvez isso realmente de fato aconteça. Nós também conhecemos o molenga, o saco de batata, Dan Athos. Enquanto o Xaden é descrito como extremamente atraente, gostoso, lindo, maravilhoso, o Dan é o rapaz bonitinho da porta do lado, entendeu? Ele é amigo de infância da Violet. E aí a gente percebe a diferença de tom com que a Violet, obviamente, descreveu e se referiu ao Xaden e se referiu ao Dan. Ela apresenta o Dan de uma forma muito doce, de uma forma muito saudosista. Então, eles se conhecem há 15 anos e ele esteve presente, tipo, em muitos momentos cruciais da vida dela. E aí a gente conhece também o pai dele, o General Athos. A gente descobre que ele é o conselheiro mais confiável da Lilith Sorrengail. O que dizem mesmo? Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos ainda mais perto. Pode ser isso. E aí nós começamos a perceber sombras ao redor da Violet, que pode ser que sejam sombras do Xaden. Então olha só, com uma mão nas minhas costas e a outra sobre meu cotovelo, ele, no caso o Dan, que ela tá se referindo ao Dan, rapidamente me guia para longe da multidão e para uma alcova na parede, perto da primeira torre defensiva da cidade. É um lugar sombreado e escondido, com um banco de madeira dura onde ele me senta e depois me ajuda a tirar a mochila. Cara, é um lugar sombreado e escondido. Com certeza, essas sombras seriam de Xaden. Acho muito possível essa sombra ser dele. Ouvindo tudo, prestando atenção no que eles estão conversando, sabe? Então, a gente vai anotar aqui todo momento que as sombras forem mencionadas. A gente vai começar a trabalhar aqui todos os momentos em que sombras de Xaden foram mencionadas e também vamos comentar os poderes de intrínseco do Xaden sendo manifestados ali no momento em que ele está com a Violet. E aí, enquanto o Dan e a Violet estão conversando e rola ali uma certa discussão, a Violet solta uma frase que é um pouco estranha, porque ela diz: você não sabe que todos os Sorrengail são cavaleiros? De uma forma bem irônica, de uma forma bem... Era óbvio que minha mãe ia me mandar fazer isso, sabe? Em Tempestade de Onyx, a gente descobre que o Asher não era um Sorrengail, ele era um Daxton, um escriba, filho de uma escriba. E, depois de se casar com a Lilith, ele adotou o sobrenome dela, o Sorrengail. Então, de certa forma, é estranho a Violet dizer que todos os Sorrengail são cavaleiros. Será que o Asher foi um cavaleiro também? Será que em algum momento ele deixou de ser um escriba para se tornar um cavaleiro? Ou sendo um escriba, algum dragão, sei lá, se apegou a ele, se conectou a ele? É difícil? É difícil. Mas eu me pergunto por que a Violet fez esse comentário. Por que dizer que todos os Sorrengail são cavaleiros? Eu acho que talvez essa frase tenha mais significado do que a gente imagina. E aí, esse capítulo também vai mostrar pra gente como o Dan é um personagem chato pra caramba. Vai apresentar pra gente como que ele é dramático e sufoca a Violet com a preocupação dele. Então, tudo bem, ele quer que a sua melhor amiga sobreviva, tudo... Ai, tá, faz sentido. Mas ele tá sendo autoritário demais.
Ele tá sendo chato, sufocante. Então a gente quer, quando a gente quer um amigo, né, ao nosso lado, a gente quer um amigo que apoie a gente, não que fique sufocando, com preocupações e etc. Gente, é óbvio que a Violet já pensou em tudo. A partir do momento que ela descobriu que ela iria pra divisão dos cavaleiros, você acha que ela não pensou em todas as possibilidades de morte, em todas as formas diferentes que ela poderia ser morta, morrer, um dragão matar, não se conectar, ela já pensou em tudo isso. Então, ela não quer uma pessoa que a fique relembrando disso o tempo todo, sabe? Como se ela fosse uma xícara de porcelana e que fosse cair e quebrar a qualquer momento. O que acontece? Porque a Violet meio que se quebra a qualquer segundo. Mas ela sabe disso. Tipo, não é como se a Violet fosse ingênua e achasse que ela é forte o suficiente. Não. Ela sabe das suas limitações. Só que ela quer arranjar uma forma de sobreviver. Ela fala, tá bom, vou tentar isso aqui. Então, o fato do Den ficar o tempo todo é insuportável, entendeu? O Den poderia ir de arrasta. Apesar de eu estar curiosa pra ver o desenvolvimento dele com a Sloane, mas preocupada também. Porque, né, foi ele o responsável pela morte do irmão dela. Neste momento, nós também somos apresentados a alguns outros personagens, como o Penchek e o General Melgren. E aí, né, nesse momento que nós somos apresentados a eles, tem duas coisas que se sobressaíram pra mim. Primeiro, os comentários do Penchek em dizer que ele gostaria de liderar Navarre. E aí a gente descobre no futuro que ele é um covarde e um traidor. E depois o Melgren, que a Violet o descreve como uma pessoa com olhos pequenos e penetrantes que sempre lhe davam arrepios. E além da apresentação do dragão azul ali na epígrafe, que a gente descobre, nós também somos apresentados a outros 4 dragões. Que no fim todo mundo sabe que não são só esses. Mas, vamos lá. Nós descobrimos que existem 5 cores diferentes nesse momento, nesse terceiro capítulo. São 5 ali presentes, que são vermelho, laranja, verde, marrom e azul. Então, nós temos esses 5 dragões aparecendo ali. E a Violet os descreve como criaturas deslumbrantes e de tirar o fôlego. Mas estão faltando mais 2 dragões ali. Estão faltando tanto os dragões pretos quanto os dragões dourados. Os Irides aí, entendeu, gente? E aí o capítulo, ele finaliza com uma fala do Xaden, do tipo, cara, é pra mostrar pra vocês que vocês não são imbatíveis, entendeu? Pros dragões, vocês são só uma presa. Então a gente tem ali essa afirmação de que os dragões, eles não se importam com os humanos. Então é uma afirmação ali também importante pra gente ter em mente. Indo pro quarto e último capítulo deste episódio de hoje, nós temos a seguinte citação, a seguinte epígrafe no início. O ringue de luta é onde cavaleiros são exaltados ou executados. Afinal, nenhum dragão respeitável escolheria um cavaleiro que não consegue se defender. E nenhum cadete respeitável permitiria que uma ameaça à asa continuasse seu treinamento. Também faz parte do guia da divisão dos cavaleiros e também foi escrita por esse Major Alfrenda que a gente não sabe quem é. E aí a gente descobre, com essa epígrafe, coisas que estão prestes a acontecer. Não necessariamente neste capítulo, mas também no futuro. E depois das apresentações, depois das divisões dos cavaleiros em suas respectivas asas, nós temos a seguinte frase dita pelo corpo docente / dirigentes de asa. Que suas almas sejam protegidas por Malek. Malek é o deus da morte. Vamos lembrar disso. Quando ele foi mencionado lá no capítulo 1, Malek, a gente não sabia quem ele era. A gente supunha, mas a gente não tinha certeza. Depois que ele é mencionado aqui, a gente descobre que o Malek, ele é o deus da morte. É o momento em que é especificado. E é muito interessante a gente pensar que Rebecca Yarros disse que o Malek é o seu deus favorito. É o deus mais intrigante entre os deuses. Então, provavelmente ele vai ter um papel muito importante em breve. E pode ser que esse papel tenha algo a ver com a cura do Xaden. Ou sei lá, qualquer outra coisa. Mas ele vai ser importante. O capítulo 4 inteiro, ele é muito dedicado a forjar amizades. É o momento em que a Violet conhece a Rhiannon, o Ridoc, o Sawyer. Então, assim, é o momento em que eles estão ali se conectando. E é muito legal você ver, depois que você já leu a saga inteira, você relê essa parte e você vê como que o Ridoc, ele é apresentado como uma pessoa brincalhona, espertinho e tal, mas que depois, lá na frente, em Tempestade de Ônix, cara, ele é extremamente impressionante e perspicaz, sabe? Tipo, ele é um personagem incrível. Então, eu tenho certeza que tem algo muito importante ainda em seu arco narrativo pra surgir. Tenho muito medo, que ele já quase morreu tantas vezes que eu tenho medo que a Rebecca tenha vontade. Até porque em uma recente entrevista ela ficou tipo, cara, eu gosto do Ridoc, mas o tanto que vocês me falam pra não matar ele, me faz ter vontade de matá-lo. Então, pelo amor de Deus, cala a boca. Então, não vamos falar mais sobre isso, porque senão a Rebecca
tá ali num dia ruim, entendeu? E faz essa besteira. E aí, quando a Violet, a divisão, né, da Violet, a asa dela, toca tudo a mando do Xaden, ela tem ali uma conversa com o Dan e eles falam do perigo do Xaden e como ele a quer morta. Mas, na realidade, a gente sabe que o Xaden só deixou claro pra todo mundo que ela é dele, apesar dele mesmo não saber como que ela ia ser dele ainda. Mas, tipo, basicamente era só ele virando e falando assim, gente, ela é minha, tá? Então ninguém deve tocar nela. E ele ia protegê-la. Então, assim, é um clima de muita tensão quando você lê pela primeira vez. Só que quando você lê a segunda vez, você fica tipo, cara, vocês são muito tontos. Era óbvio que ele tava protegendo ela, sabe? Tipo, era só pra ela ficar mais perto dele. Ele podia ter um acesso mais fácil a ela, não pra matá-la, mas pra proteger a pobre coitada. Então, é engraçado quando você relê isso depois. Nesse diálogo também, a gente descobre qual que é o poder do Aethys, a gente descobre qual que é o sinete do Dan. E a gente descobre sobre os intísicos. Porque, assim, até então, a Violet tinha falado do poder da mente, o poder proibido e tal. Então, a gente sabe que tem alguma coisa a ver com leitura de mentes, mas a gente não sabe qual é o nome que se dá a isso. E nem sabe até então que existem vários tipos de intísicos, porque, né, existem vários tipos de intísicos. Inclusive, o Dan é um deles. O dele é a retrocognição. Então, quando ele encosta na pessoa, ele consegue rever coisas, memórias antigas dessa pessoa. Mas é quando a gente descobre como tudo funciona. E aí vamos falar do poder do Xaden se manifestando, porque o Divo tá sempre ali, pertinho da Violet. Sinto os cabelos da nuca se arrepiarem e a coluna gelar enquanto atravessa o centro do átrio. E então paro de andar. Cara, o Xaden, ele faz praticamente um monólogo ali nessa cena. E é quando a Violet sente, né, a presença dele e tal. E o Dan manda ela correr e a idiota corre. Tipo, eu acho que sendo o Xaden, se a gente lesse essa cena do ponto de vista do Xaden, ia ser muito mais divertida. Tal qual a gente se divertiu muito lendo outras cenas do ponto de vista do Xaden, né? Porque o Xaden, se o livro inteiro fosse do POV dele, nossa, ia ser mais perfeito do que já é, entendeu? Eu adoraria ver mais capítulos do POV do Xaden. Pelo amor de Deus, Rebeca, faça isso. Ou então alguém muito experiente faça, cara. Porque eu preciso. E aí, pessoal, nós terminamos a nossa releitura dos 4 primeiros capítulos, onde a gente é introduzido a todos esses personagens, a todo esse universo que compõe a série do Empyreano. A gente conhece os antagonistas, a gente conhece os personagens que são suspeitos, a gente conhece o Enemies to Lovers, que no fim não era tão enemies assim. A gente descobre um Dan que é muito dramático e sufoca bastante a Violet. É muito ligado a regras e muito amigo de outros líderes ali, né, e de pessoas importantes dentro de suas asas, e acha que todo mundo segue todas as regras e que todo mundo vai seguir o códex certinho, quando na verdade a gente sabe que a maioria deles encontra formas de quebrá-lo. Então tudo é muito bem contextualizado para que você seja muito bem introduzido a este universo, aos amigos da Violet, aos inimigos da Violet, a quem nós devemos temer até então, a quem não devemos temer tanto assim. E estou muito curiosa para continuar essa releitura, porque eu mesma, assim, eu estou relendo esses trechos, essas partes, para fazer esses vídeos para vocês. Então, tá sendo muito divertido ver coisas que antes eu não via. Eu estou muito animada para os próximos episódios e eu espero que vocês entrem nessa jornada comigo, que vocês se divirtam tanto quanto eu e que vocês escutem as vozes da sua cabeça tanto quanto eu, para que a gente possa criar teorias e achar mais easter eggs perdidos nesses capítulos. Muito obrigada, pessoal, por assistirem até aqui e até o próximo episódio do Distrito dos Cavaleiros. Um beijo!